Boa tarde a todos nesse domingo. A paz do Senhor Jesus, para quem é da paz do Senhor, a graça e a paz para quem é, da graça e a paz do nosso eterno Salvador Jesus Cristo, para quem é do Shalom, Shalom na Rena, e se tem alguém que entende o hebraico, o importante é que venha entender essa frase que eu vou falar agora, que é, Maranatha Yeshua HaMashiach. Para quem fala, sabe o que estou falando. Talvez no final do vídeo eu pego e fale o que significa isso. Hoje eu quero deixar uma palavra da parte de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17, que diz assim. Desculpa por essa moto barulhenta, gravar durante o dia é complicado. Que diz assim: assim como Moisés levantou serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse texto é um texto bem conhecido, mas aqui tem umas verdades atuais que muitas pessoas estão ignorando. No primeiro versículo fala, assim como Moisés levantou serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nesse período que nós estamos de quarentena, por causa por causa da legislação que o Supremo causou esse bug na legislação, passando por cima da Constituição, dando esses poderes aos governadores e aos prefeitos, o que acontece? Nós estamos obrigados a ficar em casa, não trabalhar, não poder cultuar a Deus. Se você for reparar, posto de gasolina pode funcionar, polícia pode funcionar, ambulância pode funcionar, hospital pode funcionar, supermercado pode funcionar, lojas distribuidoras pode funcionar. Mas por que as igrejas não podem funcionar? Por que, que as pessoas não podem cultuar a Deus no meio dessa pandemia que só existe na cabeça de meia dúzia de governantes, sendo que os dados atuais mostram que a pessoa se afogar numa piscina morre muito mais do que de coronavírus. Então é justamente um golpe que está acontecendo, como se eu vou te explicar, uma falsa ditadura, mas não uma ditadura militar como eles alegaram que aconteceu no passado, que não aconteceu ditadura militar, e sim o que aconteceu foi uma intervenção militar, como está na Constituição. E eles afirmam até hoje que foram uma ditadura militar. Só que agora eles estão aplicando ditaduras como ditaduras que ficou conhecida na história, como por exemplo a ditadura do nazista, o Adolf Hitler, ditadura comunista, como por exemplo ficou conhecida de Mao Tse-tung, do Mussolini. Esse tipo de ditadura que eles estão implantando agora, dando a desculpa do coronavírus. E nisso tudo, quem está sendo exaltado está sendo o nome desses cidadãos, sendo que a Bíblia nos manda exaltarmos a Deus, assim como Moisés levantou serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja exaltado. Aí eu faço uma pergunta para vocês. No dia de hoje, vocês, esse tempo que estão parando, vocês têm orado, têm jejuado pela sua nação,
pelas suas finanças, pelas finanças da sua família, para a ajuda do seu ente querido, de uma pessoa que você está ajudando na caminhada. Faça essa pequena reflexão, que aí você vai perceber, pela luz da Bíblia Sagrada, o quanto que você está equivocado. No versículo 15 diz: porque todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que vida eterna você quer ter? Sendo que na hora que era para poder estar propagando a palavra de Jesus Cristo, como o próprio Jesus nos disse, né? Ide anunciar o evangelho da crucificação. Ou seja, para enviar a mensagem da cruz. Muitas pessoas querem pegar e ensinar dinheiro, muitas pessoas querem ensinar outras coisas, mas a mensagem da cruz que Jesus Cristo nos pediu para levar ao mundo, essa está sendo deixada de lado. Estamos vendo o evangelho a seu bel prazer e não o evangelho segundo as Escrituras, cujo próprio Messias, Jesus Cristo, nos mandou seguir e praticá-lo. No versículo 15, diz 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Como que nós vamos provar que cremos em Jesus se nós não exercitamos a nossa fé em Jesus Cristo? Que fé é essa? Que por causa de uma, entre aspas, pandemia, a gente muitas pessoas estão até esquecendo que somos evangélicos, postando absurdos nas redes sociais, xingamentos, chacoalhações, parecendo mais uma pessoa ímpia do que uma pessoa justa. Cadê que está se cumprindo sobre ele a palavra de Deus que se encontra em Malaquias 3:18, que diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele simplesmente deixou isso totalmente de lado. Então, se nós temos e queremos a salvação, temos que estimular, temos que usar a nossa fé. E que fé é essa que, em meio a um vírus de gripe, que nada mais é do que um vírus de gripe, nós ficamos todos amedrontados, aterrorizados, porque está matando? A gripe sempre matou. Desde uma simples até uma mais forte, sempre matou. E sempre matou em países de terra fria. Nós vivemos num país de terra quente, Brasil, país tropical, não é de terra fria. Por isso que aqui não mata tanto esses vírus da família da gripe, digamos assim. E muita gente está aterrorizada, deixando as Escrituras de lado por justamente não procurar conhecer e viver as Escrituras. No versículo 17 diz assim: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, como que você pode querer a salvação deixando Jesus de lado para viver os seus belos prazeres, os seus temores da carne, sendo que o seu principal temor deveria ser perder a salvação, o seu principal temor deveria ser lançado ao lago de fogo, o seu principal temor deveria ser, ser deixado para trás pelo arrebatamento. Isso está sendo esquecido, porque o inimigo, durante a sua trajetória, ele tentou aplicar que Jesus não existia. Não deu certo, caiu-se por terra. Depois ele tentou falar que Jesus era mentiroso. Não se deu certo, caiu-se por terra. Aí então ele tentou lançar para o mundo dizendo que o nome de Jesus tinha perdido o seu real valor. Caiu-se por terra esse mito. E agora ele vem com um outro mito, dizendo que Jesus não vai voltar. E isso
tem cegado muitas pessoas que se dizem cristão. Veja bem que tem diferenças. Tem o cristão, tem o evangélico e tem o protestante. O protestante é aquele que simplesmente protesta contra tudo e contra todos, desde o pecado até os governantes. Tem o evangélico. O evangélico é aquele que segue o evangelho. Mas, porém, nós temos vivido uma classe de evangélico light, ou seja, que serve o evangelho das escrituras até a página 2. No momento que ele discorda, ele não segue mais. Isto é errado. E temos os cristãos. O cristão é qual? A palavra cristão significa seguidor de Cristo. Então, se nós somos cristãos, nós temos que seguir a Cristo. O que Ele nos ensinou, como está escrito na palavra. No momento que nós não seguimos o que está escrito na palavra de Jesus Cristo, nós deixamos de ser cristão. Então, como que nós vamos falar que somos cristãos e abandonamos as palavras de Jesus Cristo? Ele mandou nós cumprir o ide, pregar e anunciar a toda criatura, né? A mensagem da cruz, e todas as pessoas que nele crê, né, já serão salvas, e aquelas que não crê já estarão condenadas, né? Então, se você não está cumprindo o ide, se você não está anunciando a palavra de Jesus Cristo, não está seguindo as palavras de Jesus Cristo, como que você pode se proclamar cristão? Que cristandade há em você se você está sendo o primeiro a pegar e fazer isso? Fechar a Bíblia, deixar no cantinho empoeirado e vivendo a vida ao seu bel prazer, e não as Escrituras, como o próprio Messias, né? Jesus Cristo nos ensinou. Até quando vamos viver acovardados, igual o povo de Israel, quando estava cativo na Babilônia? Se você for reparar a história, né? Quando fala história em dois sentidos. Em primeiro lugar, a história bíblica. Em segundo lugar, a história também, né, contemporânea, ou seja, a história que aconteceu, o verbo passado. Está registrado em vários documentos. Isso foi fato. E como a investigação Florencio fala, né, contra fatos não há argumentos. Aquele cativo só acabou depois que o povo começou a se consertar com Deus, fazer conserto com Deus, voltou a falar com Deus através de orações, voltou a pegar e louvar a Deus. E o que nós temos vivido? Um povo amedrontado, parecendo os israelitas quando estavam em cativo lá na Babilônia, alguns até cultuando a deuses estranhos. Enquanto isso, não estava cultuando a Deus, não estava falando com Deus através da oração, não estava nem sequer louvando a Deus, adorando, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Isto é o que está acontecendo nos dias de hoje. A receita já está desde a antiguidade. Basta nós pormos em prática o quê? Falarmos com Deus, louvarmos a Deus, anunciarmos o nome de Jesus Cristo. No começo do vídeo eu peguei e falei acerca, para aqueles que falavam hebraico, né, da frase Maranata Yeshua HaMashiach, significa, para quem não sabe, né, significa Maranata, ora vem, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Então essa frase, né, está pronunciando a seguinte frase em português: ora vem Jesus Cristo, o Messias. Isto é uma frase que nunca pode sair de nossas mentes, desde hoje até a eternidade. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, uma salvação para a família Live, uma saudação para a família Apocalipse e uma saudação para a família Cima dele. Fiquem todos com Deus, uma boa tarde, um bom domingo, e que Deus venha direcionar a mente de vocês para o bom caminho, que assim nós venhamos viver uma vida plena de conversão.
Muitas pessoas se equivocam pensando que conversão é apenas um único dia, apenas um único momento. A palavra conversão significa se converter dos maus caminhos. Isso é uma prática contínua todos os dias da sua vida até que Jesus venha. Porque todos os dias o inimigo vai colocar bandeja, vai colocar, falsos caminhos, caminhos errôneos para você pegar e se desviar do caminho da luz. Então a conversão é uma forma constante de você sempre estar disposto a se desviar desse caminho mau. Então, que venhamos viver uma vida de conversão em Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus.